gente, eu sou a Thaísa Baluti e no vídeo de hoje teremos Thaísa Responde. Eu fiz um Thaísa Responde tem mais ou menos um mês, eu acho, e eu adorei o resultado porque vocês gostaram muito do vídeo e eu amei responder as perguntas, então resolvi fazer de novo. Até porque se tem uma coisa que não falta, gente, é pergunta de vocês quando eu coloco a caixinha de pergunta. E se tu quiseres participar, já sabe, me segue nas redes sociais porque eu sempre aviso por lá, coloco a caixinha, entendeu? Tudo tá muito interligado, YouTube com o Instagram, com o Twitter. E agora vamos começar, que eu não quero nem enrolação aqui nesse vídeo. Eu já vou aqui selecionar alguma pergunta a pouco do bode pra responder. Você lembra qual foi a primeira comida que tu fizeste sozinha na sua casa no RJ? Pra quem não sabe, eu morei sozinha no Rio de Janeiro antes de vir pra São Paulo. Eu saí de Manaus, menina, faz tempo, ó, 2014. E eu acho que a primeira coisa que eu me arrisquei a fazer foi arroz. Inclusive, ele não ficou muito bom. Não deu muito certo, eu demorei pra aprender a fazer arroz. Inclusive, um dia desses fui tentar fazer, ele ficou sem sal, coitado. Fazia tempo que eu não fazia. A gente vai perdendo um pouco a prática, assim, né, de algumas coisas. Mas dica pra quem vai morar fora, pra quem vai morar só, ou enfim. Aprenda a cozinhar antes de precisar cozinhar. Porque quando a gente precisa, a gente come uma comida que não tá tão gostosa durante muito tempo até ela começar a ficar daquele jeitinho que a gente fica pensando, vou fazer tal coisa com gosto, sabe? Acabou a palestrinha! Já teve vontade de ser dubladora? Pretendo fazer curso de teatro pra isso. Que legal! Sim, na verdade foi uma vontade que veio assim recentemente. Eu já fiz curso de teatro, né? Tenho DRT e tal, mas eu tenho vontade de fazer um curso específico de dublagem pra ver melhor como é, sabe? Ter mais experiência, assim, nessa área. E tenho vontade, sim, de trabalhar com isso, com projetos específicos, sabe? Não é uma coisa que eu sonho em fazer como carreira. Mas, se rolar, tô disponível. Vai começar a fazer games quando? Joga mais Fireboy ou Water Girl. Pra quem não sabe, tem um quadro lá no canal da Jéssica que a gente tava fazendo gameplay. Era sempre eu e ela, Jéssica, minha irmã. E a gente jogou esse Fireboy ou Water Girl lá da vida. Cara, foi muito divertido. Mas eu não penso em fazer gameplay aqui no canal, além das gameplays de The Sims. É que eu não considero uma gameplay, eu mostro pra vocês algumas construções, mas pra mim, por enquanto, é o que tá me dando vontade, então não sei dizer pra vocês se um dia vai ter esse tipo de conteúdo aqui no canal. Moraria de novo no RJ? Hoje em dia eu vejo muito minha vida estabilizada, estável, como é que fala, aqui em São Paulo, mas eu não descarto a possibilidade de um dia me mudar de novo, até porque eu pretendo ainda fazer trabalhos como atriz. Isso pode me levar a lugares que eu nunca imaginei morar. Lógico que são coisas temporárias, né? Tu vai passar alguns meses, mas querendo ou não, tu tá morando naquele lugar. Então eu não descarto a possibilidade, mas também não me vejo voltando por uma simples vontade, assim, de eu tô afim e vou. Conta uma história engraçada de quando você morou sozinha. Como eu sei que vocês gostam de se divertir com desespero alheio, teve uma vez que apareceu uma aranha e eu estava sozinha no meu apartamento. E pra quem não sabe, eu tenho aracnofobia. E assim, a aranha, quem visse ia falar, bicho, uma aranha pequena, aquelas aranhas de perna fina. Ai, só de pensar me dá agonia. Pra mim, gente, aquilo ali é um monstro, entendeu? E o pior de tudo foi que ela entrou no meu quarto. Gente, eu tava arrumada pra sair à noite, assim, sei lá pra onde eu ia. Tava um clima gostosinho, eu deixei minha janela aberta. De repente, uma aranha entrando. Cara, eu entrei no desespero, que eu liguei pro meu pai. Ele lá em Manaus. E eu, tipo assim, pai, socorro, tem uma aranha. Chorando, lógico, né? E o meu pai falando, minha filha, tu é muito maior que ela, por que tu tá com medo e tal? Sendo racional, e eu só com muito medo. E o pior, gente, é que o meu prédio lá, ele não tinha porteiro. Então não tinha nem pra quem ligar pra falar, me socorre, me salva, sabe? Meus amigos tinha gente que morava perto, mas não tão perto assim. Eu sei lá dizer pra vocês o que eu fiz. Eu sei que o papai falou, pega uma vassoura pra tentar tirar ela daí. E eu só imaginava a cena de eu com a vassoura na mão e ela vindo na minha direção. Ai, foi horrível. Eu sei que eu comecei a atacar de longe tudo que eu tinha, tipo, de chinelo e enfim. Gente, eu sei que uma hora foi e a minha parede ficou cheia de marca de sapato e eu não teria conseguido ficar no meu quarto se ela tivesse ficado lá. A dona aranha subiu pela parede, veio Thaísa Baluti e
a derrubou. Já pensou como será quando a Jasmine for morar com a Tali? Tu vai junto na mala? Gente, se a Jéssica falar nesse assunto, ela chora. Inclusive, esse é um assunto que a Jéssica é mais sensível do que eu, tá? Vocês aí que falam que eu choro por tudo, não sei o que, eu choro mesmo. Mas a Jéssica ultimamente tem estado mais sensível pra isso. Gente, é coisas da vida, né? Eventualmente, eventualmente, mesmo que não fosse com a Tali ou com o Jean, tipo, eu e a Jéssica, a gente não tinha o plano de morar pra sempre juntas. Eventualmente ela ia ter a casa dela, eu vou ter a minha casa. Normal, a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo. É lógico que no primeiro momento a gente vai sentir o impacto de não estar o tempo inteiro juntas, mas é uma questão de costume. A gente já morou em cidades diferentes. O que é morar em casas diferentes na mesma cidade? A gente se adapta. Mas eu finjo que não sinto tudo que eu sinto, eu minto pra você e pra mim. Com quantos anos você começou a fazer dança? A primeira vez que eu fiz dança foi com 11 anos, que eu comecei a fazer jazz, mas eu parei um ano depois, porque na minha escola, tipo assim, o horário ia bater com a aula, enfim. E aí eu voltei com 17. Foi com 17 anos. Voltei pro hip hop, aí depois voltei pro jazz. E foi isso. Fiquei dançando aí por um bom tempo. Saudades. Você já se sentiu insegura com mudanças de sair de Manaus? Com certeza. Eu acho que a minha vontade era tão grande que a minha insegurança ela ficou um pouco de lado na hora que eu decidi ir morar no Rio. É que eu sempre quis muito isso. Ir morar em uma cidade onde tem muito mais coisa artística, fazer um curso de teatro e tal. Eu sempre sonhei muito. Então eu acho que amenizou um pouco a parte de me questionar e de ter todas as inseguranças, mas não quer dizer que elas não estavam lá. Principalmente depois que eu já estava no Rio e já estava fazendo curso, começaram a aparecer mais assim inseguranças e eu tive que lidar com elas já lidando com várias outras coisas ao mesmo tempo, de estar morando em outra cidade, tendo que me virar sozinha. Gente, eu acho que a gente tem que acreditar muito naquilo que a gente quer, sabe? E ir atrás disso e ter pessoas ao nosso redor que lembrem a gente do quanto a gente quer aquilo, porque em alguns momentos a gente pode acabar esquecendo ou confundindo, sabe? Você tem vergonha de mostrar seus sentimentos? É uma pergunta um pouco complexa, mas no geral, não tenho não de mostrar meus sentimentos. Não é vergonha, mas às vezes eu prefiro que as pessoas não saibam só pra, não ficarem questionando e tal, porque eu não tô naquele momento pra falar sobre isso, mas não tenho vergonha. Como tu consegue manter uma relação tão linda com a Jeca? A estrada é longa e vazia, e a gente tem essa sintonia que dispensa a voz, basta um olhar. Gente, é muita conversa. A Jéssica, além disso, a gente tem muita coisa em comum. E eu acho que ao longo de todos esses anos, a gente aprendeu a brigar e se resolver, entende? Porque tudo bem que a gente não briga tanto assim, não tem uma frequência muito grande. Mas quando acontece, a gente se resolve muito rápido, a gente se resolve muito fácil. E diálogo é o segredo de toda e qualquer boa relação. Então, fica a dica. Já teve alguma experiência que você acredita que foi sobrenatural? Minha irmã teve uma vez que aconteceu uma coisa estranha, quando a gente era meio criança, assim, a Jéssica já era ali adolescente, que a luz foi embora só no nosso quarto, até aí tudo bem, foi uma fase, a gente dividiu o quarto na época, aí quando voltou estranha e foi muito bizarro, porque a TV de repente saiu do ar e ficou aquela tela chiada, sabe? E na época a gente tinha assistido o chamado, então assim, deixou tudo muito mais tenso, né? Porque a gente tava levemente traumatizada ali do filme, a Jéssica principalmente. Sei lá, gente, eu acho que por ser meio criança na época, eu lembro disso talvez com uma coisa muito mais macabra do que realmente foi. Mas só essa situação, de resto, não consigo pensar em nada agora. Same clothes since 95, boys. Qual filme marcou sua infância? High School Musical. Se pudesse escolher um filme para atuar, seria que gênero? Eu super atuaria em filme de terror. Tenho muita vontade, muita. Olha quem chegou, olha quem chegou. Mas voltando à pergunta, filme de terror eu tenho muita vontade, tanto de ser a protagonista que vai atrás das coisas e tipo, nossa, vai se metendo em lugar que a gente fala, anjo, não vai. Tanto quanto ser o monstro, sabe? Eu adoraria ser tipo a Samara
cara, ou qualquer outra coisa assim, meio macabra. A Jéssica não ia ver esse filme, mas eu ia estar muito feliz de estar fazendo, com certeza. Como você lida com as críticas negativas a você? Então, se for uma crítica construtiva, eu lido muito bem. Eu escuto, posso até não gostar do que eu tô ouvindo na hora, mas não crio caso, sabe? Eu penso sobre, busco melhorar sempre. Inclusive, eu acho muito válido a gente ouvir tudo isso, porque a gente só melhora sabendo no que a gente tá errando, né? Agora, eu acho que às vezes as pessoas perdem um pouco o tato, assim, de falar algumas coisas. E aí não é legal. Todo mundo pode se magoar dependendo da forma como as coisas são faladas. Fica a dica aí, gente. Falem pras pessoas como vocês gostariam que falassem pra vocês. Tá, como você descobriu seu gosto pra dança? Mano, foi muito fácil, porque eu dançava desde sempre. Eu acho que eu aprendi a dançar na época da Boquinha da Garrafa, porque a minha mãe, inclusive, tem VHS que ela filmou eu lá dançando na Boquinha da Garrafa quando eu tinha 2, 3 anos, talvez até menos. Desde essa época, a gente sempre amei, então foi uma coisa assim que sempre foi muito natural pra mim. Tem vontade de atuar mais em peças ou na TV mesmo? Amo seu canal, sou uma grande fã. Muito obrigada. Eu amo teatro, gente. Amo. Eu acho que é uma experiência que não dá pra explicar direito, aquela troca que a gente tem ali imediata com o público. Mas eu também gosto muito da ideia de fazer alguma coisa, principalmente pro cinema ou pra série, mas também pela experiência de fazer coisas diferentes. Eu faria tanto teatro quanto TV, quanto filme, quanto série. Minha irmã, a experiência é válida, então é isso. Mas se for pra escolher entre teatro ou TV, eu acho que é a experiência do teatro. Gente, o Lafa quer dar tchau. Ele me falou bem aqui no ouvido que ele não aguenta mais eu ficar agarrada nele. Tchau pra vocês. E agora, antes da gente ir pra última pergunta, já sabe, né? Se tá gostando, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e vamos, que essa aqui eu guardei pra agora. Já que você é a briguenta das Balutes, conta da briga mais feia na escola ou em outro lugar. Vamos lá, primeiro eu quero dizer que eu não concordo com muitas coisas que eu criei caso aí ao longo da vida. Então, depois de falar que eu não concordo, eu vou contar pra vocês uma vez que uma amiga minha tinha uma amiga talarica. E eu tomei muito as dores dessa minha amiga, porque eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, tu mexeu comigo, é aquele tudo bem, assim, ok. Agora, mexeu com quem eu amo, minha irmã, aí pra mim é muito pior. E aí, eu fui na escola dessa minha amiga, que era uma escola diferente da minha na época, e fui atrás dessa amiga talarica dela pra tirar satisfação, entendeu? E aí, cheguei lá e falei pra menina, tipo... meti o dedo na cara dela e falei, nunca mais procure minha amiga, senão venho aqui e te meto a porrada. Gente, nunca fui pra briga, não faço isso. Cara, hoje em dia eu penso, eu fico rindo dessa história de tão besta que ela é, entendeu? Porque eu não concordo com essa minha atitude. Então não sigam o meu exemplo da época, sigam o meu exemplo de hoje, que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Eu não sou barraqueira. Quando acontece alguma situação que eu tenho que me impor, aí eu faço, mas é isso. Então sigam esse exemplo da Thaís de hoje, tá bom? É isso, muito obrigada por terem passado esse tempinho aqui comigo. Tchau!